meditar nesse texto sagrado. Amém? Hebreus 11, verso 7, quem encontrou, diga amém. Diz assim o texto sagrado: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, temeu a Deus. Aparelhou, em outras traduções, construiu uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem por intermédio da fé. A igreja pode dizer amém? Meus queridos irmãos, olha aqui para mim, redobre a sua atenção. Prometo ser objetivo, não vou cansar os irmãos. E eu quero extrair daqui, tendo em vista o tema deste culto de família. O tema principal é fidelidade, uma base da família temente a Deus. E para esse tema eu quero usar como base a vida do patriarca Noé. Ele está na galeria da fé, porque é um homem que agiu por fé. É um homem que foi temente a Deus. É um homem que tinha um princípio, e este princípio chama-se fidelidade para com Deus. E mediante a estas verdades, eu quero extrair algumas lições aqui juntamente com a igreja, para a gente sair daqui também alimentado numa quarta-feira, num dia abençoado, também alimentado para você caminhar aí mais uma légua para a glória de Deus. Pois bem, o texto nos fala de Noé. Noé é um homem que, na sua geração, era uma geração que estava a passos largos para o inferno. Essa é uma verdade. Todos nós conhecemos e sabemos essa verdade. Noé tem referência, pois o próprio Jesus, no capítulo de número 25 ou 24, se não me falha a memória, de Mateus, o próprio Jesus usa Noé como referência. Ele diz: aquele grande dia será como nos dias de Noé, aonde comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E de repente veio o dilúvio. O que nós sabemos historicamente é que o dilúvio, desde o seu anúncio até a sua consumação, durou por cerca de 120 anos. Eu disse 120 anos, quem me ouve diga amém. 120 anos. Foi a duração desde quando Deus levanta e fala com Noé e diz: vou trazer destruição sobre a terra. Só que quando nós abrimos a Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo de número 6, o versículo é o de número 3. Se o varão da mídia quiser colocar, fica à vontade. Capítulo de número 6 de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, o versículo é o de número 3. Eu quero que os irmãos tenham noção e ciência para nós contextualizarmos e entrarmos em um senso comum aqui nesta noite, para entendermos o caráter da fidelidade deste homem. O capítulo de número 6, o versículo de número 3, se você não encontrou, pode olhar para o telão, nos diz assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. E os seus dias serão, quantos, igreja? 120 anos. Pois bem, versículo de número 4. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, a quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome ou afamados na antiguidade. Versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Versículo 7. Então disse o Senhor: farei, esta é uma sentença, desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8, fala de Noé. Porém Noé
achou graça diante do Senhor. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Verso 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, ou na sua geração. O verso final diz assim: Noé andava com Deus. Pode voltar. Noé andava com Deus. Repita após mim: Noé andava com Deus. Meus queridos, o que está diante dos nossos olhos é uma sentença. Deus no tribunal celestial está olhando para a terra, a geração pré-diluviana, e está dizendo: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Por isso a sentença é que os seus dias serão 120 anos. Deus disse então, já que aqui no tribunal está sentenciado, vou destruir todos os homens, os animais, os répteis, e não ficará nada para trazer ou contar a história. É nesse contexto que aparece o homem chamado Noé. Porém, Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé não é um momento, Noé é uma história. Noé não é um momento, Noé é história. E qual é a história de Noé? Diz a Bíblia: Noé era um homem justo e reto no seu procedimento. Isso aqui, queridos, mudou a sentença. Isso aqui, porque o que Deus está dizendo nos versículos anteriores é isso aqui: vou destruir todo homem. Se Deus está dizendo, vou destruir todo homem, ora, nós vamos entender que Noé é homem também, sim ou não? Se Noé é homem, então Noé está contado também diante da sentença do céu. Só que a Bíblia diz que Noé, vírgula, encontrou graça diante dos olhos do Senhor. É como se Deus estivesse diante da sua sentença, passando revista sobre a terra para ver se encontra pelo menos um. E nesse dia que Deus sai, imagino eu, da sua esfera espiritual, da sua esfera celestial, ele vai passando revista sobre a terra, e a Bíblia diz: e de repente, porém, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. E como é que Noé encontrou graça aos olhos do Senhor? Aí a Bíblia diz: eis a história de Noé. Noé era homem justo e reto no seu proceder. Eu quero falar aos irmãos, usar esses dois termos, justo e reto diante de Deus, vírgula, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus, e isto muda a sentença, porque Noé andava com Deus, era justo e reto. Deus dá a Noé um projeto de livramento. Deus entrega a Noé um projeto de livramento. Que projeto é esse? A sentença já foi sentenciada: vou destruir, vou aniquilar. Mas existe um homem aqui que vou entregar o projeto para ele. E que projeto é esse? É um projeto para a salvação dele e da sua casa. É um projeto que vai salvar tanto Noé quanto a sua casa. A pergunta que não pode calar nessa noite é: o que foi que Deus disse para Noé? Porque no capítulo 11, versículo 7, a Bíblia diz: Noé, pela fé, sendo divinamente avisado, temeu. Pergunto, e os irmãos respondem: o que foi que Deus disse para Noé? O que foi que Deus disse para Noé? Deus disse para Noé: farei desaparecer todos os homens da face da terra, mas quanto a ti, Noé, tu serás preservado. Agora, meus amados irmãos, veja que o projeto de Deus não alcança somente Noé.
o projeto de Deus de livramento alcança Noé e a sua casa. Deus não precisou falar com a esposa de Noé. Deus não precisou falar com os filhos de Noé. Deus não precisou falar com as noras de Noé. Falar com Noé é suficiente, porque Noé está diante da sua casa dizendo para a sua esposa, dizendo para os seus filhos, dizendo para as esposas dos seus filhos que Deus falou com ele e que Deus entregou um projeto de livramento. Meus amados e queridos irmãos, Deus trabalha assim. Por exemplo, quando nós olhamos no texto sagrado de Atos, capítulo de número 10, a Bíblia diz que havia um centurião e ele é temente a Deus, dava as suas esmolas, orava ao Senhor, e um dia o anjo apareceu para este homem chamado Cornélio e disse: manda chamar Pedro. Quando Pedro chegou, este homem já tinha reunido na sua casa, diz a Bíblia, os seus familiares e os amigos mais próximos. O que foi que Deus falou com Cornélio? Cornélio não precisou dizer, o anjo não precisou falar com a esposa de Cornélio, não precisou falar com os filhos de Cornélio, mas Cornélio tinha uma mensagem, e a mensagem de Cornélio fez com que naquele dia se reunisse na sua casa a sua família, ou seja, os seus familiares e os seus amigos mais íntimos. Para quê? Para ouvir a palavra do Senhor. Diz a Bíblia que quando Pedro chegou e pergunta para este homem chamado Cornélio: me conta, qual é a tua história? Então Cornélio disse: eu estava orando, me apareceu o anjo e disse: manda chamar Pedro. E quando Pedro chega, que ele olha e diz a Bíblia, Pedro começa a pregar, e diz a Bíblia, enquanto Pedro pregava, o Espírito do Senhor desceu, batizou Cornélio, a sua casa e todos os amigos mais próximos que estavam com ele naquele dia. Se você entendeu a mensagem, então levanta a mão direita para adorar. O que tu estás querendo dizer nesta noite, pregador? Eu estou dizendo para a igreja que Deus é Deus que tem pacto com a família. E se Deus levantou você que é homem, você que veste calça de homem, você que é homem de verdade, Deus tem uma palavra de livramento e vai trazer um projeto de livramento, e tu e a tua casa servirão ao Senhor. Louvado seja o nome. É por isso que quando o carcereiro vê os presos fugindo, ele tenta se matar, e Paulo toma a palavra e diz: não faça isso. Aí ele diz: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Levanta a mão direita para o céu, vá, a mão esquerda também, pega aí nesse irmão que está na sua direita e na sua esquerda, e diz para ele assim: um projeto de Deus é para mim e para minha família. Diga para ele: o projeto de Deus é para tu e para a tua família. Deus tem um projeto de livramento para a sua igreja. Recebe da glória, porque Jesus está aqui nessa noite. Diga assim: Deus tem um projeto para minha família. Eita, irmão, aí eu me lembro que o Senhor vai e visita Maria, falou com a mulher primeiro, está prestes a casar-se. Aí quando o jovem José olha para aquela situação, vê a sua esposa grávida, aí lá vem, ele está indo embora, imagino, já com a sua mala pronta, vai em silêncio. Aí o anjo aparece para José e diz: olha, José, no ventre da tua esposa tem a semente do Espírito Santo. Volta para casa, José, volta para casa, José, porque eu tenho um projeto, e esse projeto vai mudar toda uma humanidade, e esse projeto se chama Jesus. Não se preocupa que o que Deus falou para o homem revela para a mulher, e o que revela para a mulher revela também para o homem. Por quê? Porque o homem e a mulher em Deus são uma carne só. Cadê você que entende esta mensagem? Homem e mulher diante de Deus, casado, o que Deus falou para o homem está concretizado na mulher também. O que Deus falou para a mulher está concretizado no homem também. Então sirva a Deus, porque o projeto de Deus é tu e a tua casa servirão ao Senhor, servirão ao Senhor, servirão ao Senhor. Deus tem um livramento e um projeto para a sua igreja. Eu prego assim, irmão, te alegra também.
Deus falou com Noé. Aí Noé vai começar a construir a arca. 120 anos, diga assim, 120 anos. Pregando madeira por madeira. Está vendo, pastor Rafael? 120 anos. Aí quem está olhando e dizendo, que mensagem é essa, Noé? É o seguinte, madeira por madeira, na estrutura da arca, é Noé dizendo, olha, vai acontecer algo inédito. Mas alguém pode olhar para Noé, e qual é a mensagem de Noé? Vai chover. E quando chover, só vai escapar quem entrar na arca. Diga assim, para escapar, tem que entrar na arca. Agora escute aqui, quem vai dar crédito a esta pregação? Porque lá está Noé, 120 anos, pregando madeira por madeira. E escute, porque que Noé é homem justo e temente a Deus? É porque Noé já ouviu a voz de Deus. E diz a Bíblia, e temeu a Deus. Imagina alguém chegando para Noé e perguntando, Noé, quem foi que falou contigo, Noé? Noé, quem foi que falou contigo, Noé? Aí Noé está aqui dentro do seu coração dizendo, quem falou comigo é maior do que o céu. Quem falou comigo é maior do que a terra. Quem falou comigo é príncipe da paz. Quem falou comigo manda no céu, manda na terra. Ele é o grandão, chama as estrelas pelo nome, ajunta os mares na palma da sua mão. O Deus criador de todas as coisas falou comigo, dizendo, faz a arca, porque vai acontecer algo inédito. A igreja do Senhor Jesus também tem uma palavra. Que palavra é essa, irmão? Vai acontecer na face da terra o que nunca aconteceu. Chama-se grande tribulação. E sabe qual é a mensagem de hoje para esse tempo? É que Jesus está dizendo assim, levantei a minha igreja, e todos os dias ela está pregando e dizendo, tem uma arca, e essa arca tem uma porta só, e essa porta se chama Jesus. Jesus vai vir buscar a sua igreja pelo arrebatamento, meus queridos irmãos, e só vai ser arrebatado quem entrar dentro da arca. Eita, glória a Deus. E qual é a minha tarefa? Qual é a tua tarefa, Noé? Continua pregando. Eita, mas é que ninguém deu crédito à minha pregação. Continua pregando. É que ninguém está acreditando em mim. Continua pregando, madeira por madeira, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Se ele disse que vai acontecer, vai acontecer. Continua pregando, madeira por madeira, madeira por madeira. Ninguém acredita em mim. Continua pregando. Jesus está voltando. Jesus está. Quem acredita aqui no arrebatamento ainda da igreja? Deixa eu ver. Eita Jesus. Agora, evangelista Araújo, a mesma mensagem, a mensagem é uma só. Os resultados são dois. Noé tem uma mensagem. Agora, a mensagem ela é para salvação, mas também é para condenação. Onde é que está isso? Está lá em Marcos 16:15. Ide pregai, anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma mensagem, dois resultados. Uma mensagem, a mensagem de Noé é o seguinte, olha, quem acreditar, a porta ainda está aberta. Só que um dia a porta vai fechar, e quando ela fechar, eu não domino, não tenho a chave, quem fecha é ele. O que eu estou dizendo para a igreja é que a mensagem é uma só, os resultados são diferentes, mas quem crê na mensagem que está sendo pregada, madeira por madeira, toda quarta-feira, todo domingo, toda segunda, é Jesus dizendo, olha, vai acontecer, e quem é que vai ser arrebatado? É quem continua pregando e acreditando que aquele que prometeu vai cumprir, e quando ele cumprir, meus irmãos, haverá separação. Diz a Bíblia que dois estarão malhando trigo no lagar, um será deixado, um será levado. Estarão dois deitados na mesma cama, um será levado e o outro deixado. Qual é essa mensagem, irmão? A mensagem é que para mim e para você tem 50% de chance, 50% de ser levado, 50% de ser deixado. Qual é a tua decisão nessa noite? Me diga aí, qual é a tua decisão? Vai entrar dentro da arca ou vai ficar do lado de fora? Só quem vai entrar dentro da arca, deixa eu ver. Na verdade a pergunta não é essa, a pergunta é quem já entrou na arca. Oh glória,
Oh glória, só quem já entrou na arca, levanta a mão para adorar o nome de Jesus. Pelo menos 30 segundos dizendo que Ele é bom, que Ele é eterno, que Ele é maravilhoso. Continua pregando. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Irmãos, e que bom que foi pela graça. Porque se fosse por mérito, nenhum de nós, é tudo graça. É tudo graça. Noé, qual é o projeto? É o seguinte, vamos pregar todo dia, madeira por madeira. Quem quiser acreditar, amém. Quem não quiser, amém também. E quem é, irmãos, que acredita na mensagem de Noé? Quem foi que acreditou na mensagem de Noé? Sua esposa? Seus filhos? E quem quiser casar com um menino, tem que acreditar na mensagem também. Eita, glória a Deus. Cadê os pais aqui? Cadê que tem filho aqui nesse meio? Tá vendo aí, jovem? Tem que acreditar na mensagem, porque senão vai ficar do lado de fora. Eita, glória a Deus. Meus irmãos, porque, meus irmãos, o meu compromisso não está com quem está lá do lado de fora. A minha mensagem tem que alcançar primeiro quem está do lado de dentro. Se você ganhar o mundo inteiro, imagine você ganhando o mundo inteiro e perder a sua família. Diga assim, eu não aceito. Diga assim, o que eu quero. Diga assim, o que eu quero é eu e a minha casa servindo ao Senhor. Meu irmão, em nome de Jesus, seja fiel a Deus. Sendo fiel a Deus, tu é fiel à tua esposa. Sendo fiel a Deus, tu é fiel aos teus filhos. Sendo fiel a Deus, nada te separa deste amor. E quando tu dizer, eu tenho um projeto, e este projeto, os teus filhos, e quem quiser casar com teus filhos, tem que acreditar naquilo que Deus falou para você. Cadê os homens daqui? Cadê as mulheres aqui que servem a Deus? Você que é pentecostal, oh glória a Deus, você tem uma mensagem. E como é que é o projeto, Noé? Primeiro, pregar todo dia. Quanto tempo? 120 anos. E tem gente dizendo assim, eita, mas está demorando, né? Mas está demorando. Está demorando demais. Mas também, irmãos, no projeto de Noé, a arca só tem uma porta e uma janela. Diga assim, uma porta e uma janela. O que isso quer dizer por analogia, irmão? Porta em uma arca que coube os filhos de Noé, as suas noras e a sua esposa. E também os animais naquela arca. Mas esta arca só tem uma porta. Esta porta, por analogia, simboliza o único meio pela qual nós devemos de ser salvos. A única chance pela qual este mundo pode ser salvo é através da porta. E esta porta é o próprio Jesus em João 10 que diz, eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e encontrará pastagem. Esta porta se chama Jesus. A única forma de você alcançar misericórdia, a única forma de a igreja alcançar misericórdia e graça é através da porta chamada Jesus de Nazaré. Quem já entrou pela porta aqui, deixa eu ver. Quem já entrou por essa porta aqui, deixa eu ver. E sabe, irmão, qual é a notícia para a tua família? A notícia para dentro da tua casa é esta: a porta é Jesus. A porta ainda está aberta. A porta ainda está aberta. Diga assim, a porta ainda está aberta. Diga para pelo menos 3 crentes aí, meu irmão, a porta está aberta. Entra por ela. Meu irmão, tem porta aberta para a tua casa. Tem porta aberta para a tua família. Entra por ela, porque Jesus é a porta de salvação. Eita, glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos em um ambiente profético. Eu disse, nós estamos em um ambiente profético. Palavras foram pregadas, orações foram anunciadas. E você precisa entender que se essa quarta-feira for mais um dia no teu calendário, será mais uma. Você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Mas se tu acreditar que essa quarta-feira é profética, nunca mais, dia 12 de junho de 2024 vai acontecer. Deus tem uma palavra para você, está te dando a direção nesta noite. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Uma porta e uma janela. Porta fala de acesso, janela fala de comunhão. E a janela estava onde? Lá em cima. Porque quando ela está em cima, Noé olhava e vai passando os anos,
e Noé está orando. Noé vai olhando, os dias vão passando, eu disse anos, os dias vão passando, a janela está lá em cima, está aberta. Janela aqui fala de comunhão. Janela aqui fala de comunhão. Os atributos de alguém fiel diante de Deus é alguém que já passou pela porta, porque ouviu da parte de Deus o recado e recebeu de Deus o projeto. E diz a Bíblia, ele foi divinamente avisado e temeu. Temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E temor não nada tem a ver com medo. Temor tem a ver com respeito. Temor tem a ver com consideração. Temor tem a ver com honra. Estes são os atributos de um homem que é fiel a Deus e aos seus princípios. Do homem que anda em fidelidade com Deus, recebe de Deus segredos escondidos. O homem que anda em fidelidade com Deus, recebe de Deus segredos que outros homens comuns não podem ouvir. E eu quero dizer nessa noite aqui, pastor, que eu estou diante de homens extraordinários, diante de mulheres extraordinários, que nessa noite estão entendendo pelas palavras aqui proferidas. Eu estou de posse de uma palavra e não vou negar a minha fé. Continuarei sendo fiel até o fim. Cadê você? Cadê você que veio para adorar? Mas é necessário que, além de passar pela porta, ser um homem justo e reto, ouvir a voz de Deus, também ter o lugar secreto da oração. É a janela aberta dentro da arca. Porque geralmente homens não são ouvidos porque ele não tem uma vida de comunhão e oração com Deus. E por causa disto, se os irmãos perceberem, pastor, eu já estou puxando muito para o lado da masculinidade. É para os homens mesmos. Inclusive você que é jovem ainda, adolescente ainda, nós temos em Deus uma responsabilidade que é inegociável. Todas as vezes que o homem se torna um abusador, um ausente, a sua família padece, os seus filhos sofrem, porque homens não estão assumindo a responsabilidade. Mas eu quero crer que nessa noite você está aqui por fidelidade a Deus. Tu podia estar no restaurante comemorando o dia 12 de junho com a tua namorada, com a tua esposa, na verdade. Não é verdade? Ou com a namorada. Mas a fidelidade que você carrega trouxe você até aqui. E nessa noite você ganhou muito mais do que essa janta que você ia. Porque você veio para a casa do grandão da Galileia para receber direção. Eita, meu Deus do céu. 3 crentes deram glória a Deus. Eu vou repetir. Essa foi uma noite que Deus marcou na tua vida e na minha história, para dizer para você: o projeto é infalível, vai dar certo. Entra pela porta, abre a janela e não temas. Continue sendo fiel a Deus. Eu encerro aqui, irmão. Mas eu encerro dizendo um dos atributos mais fortes da fidelidade na vida de Noé. Noé era um homem que andava com Deus. A curiosidade fica: como é que Noé andava com Deus? Noé andava com Deus porque era um homem justo e reto. Era um homem justo e reto. Justo fala de justiça. E isso aqui não precisa de discussão. Só que a justiça que Noé pratica fala daquilo que ele é por dentro. Retidão fala daquilo que Noé é por fora. Justiça que Noé praticava diante de Deus, praticava porque ele era aquilo que era por dentro. Retidão é aquilo que eu por dentro revelo o que sou por fora. É aquilo que os outros veem. E o que é que Deus vê? Deus vê aqui dentro minha justiça. O que é que os homens vê? Minha retidão. Logo, eu não sou o que falo, eu sou o que... Acertou aqui, né? Está atenta na mensagem. Eu não sou o que falo, eu sou o que faço. E isso faz toda a diferença. Porque a fidelidade, diferente da infidelidade, ela traz consigo algo chamado incoerência. Diga assim: incoerência. E o que é incoerência, irmão? É eu dizer uma coisa e fazer outra. Incoerentes. E nós não podemos, pastor. Nós não podemos, até podemos falar e não fazer. Porque aquilo que eu falo manifesta o que os outros estão vendo.
mas só Jesus sabe aquilo que eu estou sendo aqui dentro. E o segredo de Deus, irmãos, não é pelo aquilo que você fala. O segredo que Deus tem para revelar, revela aqui dentro. Precisamos praticar a justiça. E sabe, irmão, porque tem gente falando muito e fazendo menos, dizendo não faça isso, mas compra e não paga. Tem gente dizendo não faça isso, mas tem um nome laranja, sabe, na Assembleia Legislativa, ou seja, onde for. Está dizendo não faça isso, mas mente para o pai, mente para a mãe, mente para a esposa, mente para os filhos. Que tipo de crente você é? Eita, Jesus estreitou, pastor, mas eu já estou terminando. Não vão me chamar de novo, mas eu termino aqui. Aí, pastor, eu termino aqui, irmão. Eu quero ilustrar a mensagem, porque não adianta estar na igreja, irmão. Tu sabia que tem muita gente que está na igreja e vai ficar no arrebatamento? Me pergunte por quê. Porque não é sobre estar na igreja, irmão. Não é sobre estar na igreja, viu, batera? Não é sobre estar aqui na reunião, e sim sobre estar em Cristo. Porque tem muita gente na igreja que ainda não está em Cristo. Pode vir a banda, eu vou terminar. Eu já entendi o recado, já deu 9 horas. Viu, pastor? O tanto de gente que está dentro da igreja, mas não está em Cristo. Ó, irmão, cuidado. Deus está te vendo. Diga para pelo menos 3 crentes aí, para ver se ele anima. Diga assim para ele: Deus está te vendo. E Deus está te vendo por dentro. Eita, Jesus. Deus está te vendo por dentro. Quem é você? Diga para esse irmão: e não adianta estar na igreja se não está em Cristo, meu irmão. Eita, Jesus, tu está enganando quem? Oh, meu Deus do céu. Não, irmão, quem está na igreja está em Cristo, tem uma vida diferente, está em Cristo. Ele pode estar no trabalho, pode estar onde for, ele continua sendo um crente fiel e tem fidelidade diante de Deus inegociável. Oh, glória a Jesus. Termina aqui, já disse. Tem uma biografia, pastor, do Mahatma Gandhi. Quem é Mahatma Gandhi? Viveu no século 40, ou melhor dizendo, na década de 40. Ele foi um ativista indiano, um homem muito popular na Índia. E na biografia conta-se que um certo dia, ele, por ser um homem muito popular, um homem muito prudente nas suas palavras, de muita sabedoria, a história diz que um dia, numa fileira enorme de pessoas para consultar a sabedoria de Mahatma Gandhi, uma mulher com seu filho passou algumas horas na fila para perguntar ou para pegar conselho com este homem. E quando chegou a vez dela, depois de algumas horas, olha aqui para mim, irmão, presta atenção. Quando ela chegou depois de algumas horas, diante de Mahatma Gandhi, ela disse assim: Mahatma Gandhi, meu senhor, o meu filho tem diabetes. E ele está viciado, ou melhor dizendo, ele é viciado em açúcar. Dê um conselho para o meu filho. Aí Mahatma Gandhi, Jesus está revelando, né, irmão? Ô, glória. Irmão, se tu tem diabetes, larga esse açúcar, pelo amor de Deus. Larga essa Coca-Cola. Coca Zero, é? Vixe, tem mais açúcar ainda. Olha, irmão, quando ela chegou, disse: dá um conselho para o meu filho. Aí ele foi e disse para ela assim: minha querida, venha daqui a 2 semanas. Ela olhou para ele, um pouco entristecida, já que ficou algumas horas na fila, e voltou. Depois de 2 semanas retornou, pegou fila de novo. Isso é uma história que conta-se, irmãos, na biografia deste jovem, deste senhor. Ela se aproxima, passou de novo algumas horas na fila, chegou para ele e disse: eu estive aqui com o senhor há 15 dias, há 2 semanas atrás. Ele disse: eu me lembro. O meu filho tem diabetes e é viciado em doces e não consegue parar de comer doce. Aí ele olhou para ela e disse: volte daqui a 2 semanas. Ela, muito revoltada, voltou e passou 2 semanas, retornou de novo. E quando retornou, passou algumas horas na fila. Chegou a vez dela e ela, já agoniada, estressada, 3ª vez, disse para este homem: meu filho tem diabetes
mas é viciada em doces. Eu quero saber qual é o conselho que você tem para o meu filho. Ele tomou a palavra, se ajeitou, olhou nos olhos do garoto e disse assim: meu filho, já que você é diabético, não coma doce, porque senão você vai morrer. E ponto final. Não disse mais nada. A mãe ficou revoltada, injuriada, pois ele está voltando a terceira vez, depois de passar horas na fila. E pergunta para ele, diz assim: por que o senhor não disse isso no mês passado, quando eu vim aqui com o senhor? Ele disse: é porque, né, nessas vezes, na primeira vez e na segunda vez que tu veio, eu ainda era viciado em doces. Tem gente que já entendeu, já deu glória. Ele estava trazendo uma grande lição, dizendo: eu não posso ser incoerente. Eu não posso dizer para você fazer uma coisa, sendo que eu não esteja fazendo. Agora que eu parei de comer doce, menino, para de comer doce, porque essa diabetes vai te matar. E o nome disso, irmão, se chama coerência. Diga assim: coerência. Precisamos de homens justos para esse tempo. Homens coerentes, que aquilo que ele fala está alinhado, reto com aquilo que ele é, com aquilo que ele faz. Eita, glória a Jesus. Hoje Jesus te pegou na esquina, viu? Está dizendo para você: eu quero alinhar a tua trajetória nessa noite, porque eu estou vindo buscar um povo que é fiel, um povo que não negocia. Oh, glória a Jesus, que não negocia a sua fé, a sua fidelidade. Jesus vem buscar um povo coerente, um povo que fala e faz. E ainda que sofra detrimento, irmão, a tua palavra é só duas: sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Não é